Juízes capítulo 11, versículo 1. Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Palavra de Deus nessa noite. Nós vamos ler até o versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: Jefté, o gileadita, era homem valente, porém filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefté, dizendo: Você não herdará nada na casa de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tob. Ali alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiam. Passado algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram, os anciãos de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tob e disseram a Jefté: Venha ser o nosso chefe para podermos lutar contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: Vocês não são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa de meu pai? Por que vêm a mim agora, quando estão em aperto? Os anciãos de Gileade responderam a Jefté: É por isso que agora estamos voltando a você. Venha conosco e lute contra os filhos de Amon. Seja nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: Se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon, e o Senhor os entregar nas minhas mãos, então eu serei o chefe de vocês? E os anciãos de Gileade responderam: O Senhor é a nossa testemunha de que faremos como você diz. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e chefe por si. E Jefté proferiu todas as suas palavras diante do Senhor em Mispa. Jefté enviou mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: O que você tem contra mim para vir e atacar a minha terra? Até aqui. Vamos orar. Pai amado, nós bendizemos ao Senhor, bendizemos ao teu nome, por esse momento em que nós podemos buscar na tua palavra a voz do Senhor para falar ao nosso coração. Meu Pai, aqui estamos por isso, porque nada é mais importante para nós do que permanecer em tua presença e ouvir a tua voz. E te pedimos, ó Senhor, fala conosco nessa hora. Fala a cada vida, a cada coração, ministra a cada um nesse lugar, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Te oramos, cremos e professamos a vitória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tema da mensagem dessa noite: o risco do desprezo. O risco do desprezo. Amém? Nós estamos caminhando na leitura da palavra de Deus. Estamos lendo esse livro, o livro de Juízes. E hoje, esse texto aqui fez parte da leitura
que é Juízes 10 a Juízes 12. E esse tempo dos juízes, ele deu início após a morte de Josué, né? Moisés faleceu com 120 anos, Josué faleceu com 110 anos, a terra foi dividida e surgiu o tempo dos juízes. Deus levantou alguns juízes, se eu não me engano, Jefté foi o 8º juiz, e esses juízes eles vinham para trazer direção de Deus para o povo. Mas quando esses juízes morriam, até que se erguesse um novo juiz, muitos problemas eram vividos na nação de Israel. E aqui está esse momento de Jefté. E nós queremos falar um pouco sobre esse risco, o risco do desprezo. Ao ler essa palavra, ao meditar sobre esse momento, a palavra do Senhor, Deus me alertou no coração sobre a necessidade dessa mensagem. Nós lemos o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 12, do capítulo 11. Eu quero ler mais um pouquinho com vocês. Eu quero ler agora do versículo 29 até o versículo 38, desse mesmo capítulo, tá bom? E depois nós vamos usar um outro livro, fazer também um pouco de leitura e damos a introdução à palavra dessa noite. Então, nesse mesmo capítulo de Juízes, a partir do versículo 29, nós encontramos o voto de Jefté. Diz assim: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés, e passando por Mispa de Gileade, foi até os filhos de Amon. Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi ao encontro aos filhos de Amon para lutar contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Ele os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim. Foi uma grande derrota para os filhos de Amon, que assim foram subjugados pelos filhos de Israel. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a filha saiu ao seu encontro tocando o tamborim e dançando. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as suas roupas e disse: minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. E ela lhe disse: meu pai, você fez um voto ao Senhor, faça comigo o segundo voto que fez, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. E ela disse mais ao seu pai: que me seja concedido isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade. E eu e as minhas companheiras. E o pai consentiu, dizendo: vá. Deixou-a ir por 2 meses. Então ela se foi com suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim de 2 meses, ela voltou para seu pai, que lhe fez segundo o voto que tinha feito. Assim, ela nunca teve relações com homem algum. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, todos os anos, a chorar pela filha de Jefté, o Gileadita. Agora nós vamos ler o livro de Isaías, capítulo 53, versículo 1.
Vamos ler até o versículo 8. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo diante dele, como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela transgressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Eu quero repetir o versículo 3 e o versículo 8. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Desprezado. Homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Versículo 8. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Parte inicial aqui do versículo 8. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? O risco do desprezo. Jefté, ele foi julgado pela sua linhagem. Nesse momento que a palavra retrata, há uma demonstração dupla de desprezo. Jefté foi desprezado porque se preocuparam com a sua linhagem, ou seja, ele filho de uma prostituta. Jesus foi desprezado e não se preocuparam com a sua linhagem, de onde ele surgiu, de onde ele veio, das profecias que falavam a respeito dele, da sua origem e do seu porquê de estar nesse mundo. Jefté, ele era um guerreiro, foi rejeitado pelos seus familiares, pela sua cidade. Mas Jefté, ele tinha uma escolha de Deus. E quando ele estava em Tobi, a palavra do Senhor diz que algumas pessoas não muito boas se aproximaram dele, mas certamente essas pessoas que se aproximaram dele aprenderam com ele a guerrear. E essa notícia correu até Gileade.
quando eu li essa parte, eu lembrei dos valentes de Davi, não é? Que foi outro também que acolheu com ele vidas perigosas, mas que fez deles homens guerreiros de valor. Gileade soube dessa notícia do que havia acontecido na vida de Jefté. E nós estamos correlacionando nessa mensagem Jefté e o nosso Senhor Jesus, que é o Messias prometido, aquele do qual foi anunciado que traria salvação para os homens deste mundo. E conforme nós lemos em Isaías 53, este também foi desprezado. Não conseguiram enxergar nele o líder que ele era. Gileade não conseguiu enxergar em Jefté o líder que ele era. Quando Jefté estava em Tobi, pessoas desprovidas talvez aparentemente de um discernimento bom, pelo contrário, enxergaram em Jefté que ele era o líder, se aproximaram dele e foram preparados por ele. Jesus, quando nesse mundo estava, muitos se afastaram dele, muitos o desprezaram, muitos não queriam ouvir falar do nome de Jesus. O desprezo humano não impede o cumprimento das promessas de Deus. Jesus foi desprezado, mas ele não abriu mão do propósito, que era a salvação das nossas vidas. Jefté e Jesus foram desprezados, mas eles se tornaram um instrumento divino. Deus usou Jefté para dar vitória a Israel. Deus usou e usa e usará Jesus para dar vitória à sua vida. Aleluia! Glória a Deus por isso. As histórias deles nos ensinam sobre propósito, sobre comprometimento e sobre redenção. Aquele que foi desprezado, Jefté, se tornou um juiz. Deus o levantou, Deus o ergueu, Deus o destacou como aquele que teria a capacidade de ajudar Israel a vencer os inimigos. Jefté, conforme a palavra mostra, era filho de uma prostituta. Os seus irmãos, por parte de pai, o rejeitaram e o expulsaram. A sociedade do povo em Gileade não via nele dignidade para ser um líder. Sabe o que a gente aprende com isso? Muitas vezes você vai passar por momentos em que te rejeitarão, mas Deus vê o seu valor. Diga assim: glória a Deus. Eu tenho valor para o meu Senhor Jesus. Quando chega um momento de crise, quando chega um momento de ameaça, aquele povo sabe a quem recorrer. Quando Israel estava em risco de uma guerra, os líderes de Gileade buscaram Jefté para que ele fosse o seu comandante naquela batalha. Aquele que havia sido desprezado se tornou essencial. Aquele que
teria sido humilhado, rejeitado, se tornou aquele que transformaria aquele momento de crise em momento de vitória. Jefté, ao receber esse convite, ele aceitou a responsabilidade através de uma vida de fidelidade, de temor a Deus, garantiu na hora daquele convite qual seria a posição dele dali por diante. Vocês querem que eu volte? Jefté falando com os anciãos de Gileade: eu volto, mas depois que eu vencer, eu vou estar comandando. E eles aceitaram a proposta. Ele assumiu aquele compromisso para enfrentar aquela ameaça e para trazer vitória à nação de Israel. Igreja, Deus procura vidas fiéis, não perfeitas, mas fiéis. Às vezes o mundo vê tanta imperfeição em nós. Qual culpa hoje Jefté tinha de ser filho de uma prostituta? Qual culpa? Foi ele que determinou quem seria sua mãe? Mas por ele ser filho de uma prostituta, disseram para ele: você não pode nem estar conosco. E teve que sair. Mas quando o negócio se apertou, queridos, eles souberam enxergar quem era capacitado por Deus para vencer o inimigo. Glória a Deus. Pastor, o que eu aprendo com isso? Aprendo o seguinte: o desprezo dos homens não muda os planos de Deus para contigo. Aleluia. Eu fui buscar o significado do nome Jefté. No hebraico significa ele abrirá, ou ele libertará. Esse nome, ele é associado à ideia da libertação, à ideia de salvação. Isso está refletido no papel de Jefté como juiz que liderou Israel nesse momento de crise. Jefté era uma tipologia do Senhor Jesus, aquele que veio para livrar, aquele que veio para libertar, aquele que veio para trazer solução para todo e qualquer problema. Assim é o nosso Jesus, igreja. Jesus é aquele que veio para trazer solução para todo e qualquer problema. Pastor, o que me garante que Jesus vai operar assim na minha vida? O que garante que você esteja com Jesus, é que você não despreze Jesus, é que você ame Jesus de interesse de alma, com todo o teu coração, se renda aos pés dele, pise nas pegadas de Jesus, e Deus vai te honrar. Ele continuará sendo Deus que liberta e que salva para todos sempre. O pastor comentou aqui sobre um vídeo em que um homem em Portugal estava na rua entrevistando as pessoas, e aquele homem chegava e dizia: você crê em Jesus? Alguns diziam não. Chegava em outras pessoas: você crê em Jesus? Alguns ficavam emudecidos e saíam de perto. Chegava para outros e perguntava: você crê em Jesus? E fazia uma expressão de repúdio, sabe? Fazia uma expressão de desprezo. Que mal Jesus fez a eles para ser desprezado? Que mal fez Jesus a eles para que eles sequer declarassem uma palavra, se crê ou não crê?
De todas as pessoas que aquele homem entrevistou, um disse: creio. A Bíblia diz: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor. Quero se confessar todos os dias: Jesus é o meu Senhor. Eu amo, eu desejo, eu quero, eu adoro, eu me submeto a Ele, eu quero ouvir a voz dEle falando ao meu coração. Esse Jesus que sempre foi e sempre será Deus, esse Jesus que no tempo dos juízes estava ali com eles, o anjo do Senhor. Quando você lê Juízes, em vários momentos você encontra o anjo do Senhor. Holocaustos que são oferecidos, o fogo desce do céu e consome o holocausto. Quem estava ali? O anjo do Senhor, Jesus. Jesus estava ali. E Jefité ora ao Senhor e faz um voto ao Senhor. Tem um compromisso selado com Deus. E uma coisa que nós temos que aprender, queridos: crente tem palavra. Diga comigo: crente tem palavra. Nunca se esqueça disso. Quarta-feira, trouxemos uma mensagem aqui. E na mensagem de quarta-feira, nós falávamos sobre também ter palavra. Nós falamos sobre Josué, falamos sobre os gibeonitas, povo de Gibeão. Gibeão, esse povo enganou Josué. Você deve conhecer essa passagem em que eles se vestiram de trapos, carregaram pães mofados, e disseram que eles vinham de longe, e fizeram aliança com Josué, para que Josué cuidasse deles, para que Israel cuidasse deles. Após isso, descobriu-se que eles eram mentirosos, que eles eram vizinhos, que eles fizeram isso para impedir que Israel os atacasse Gibeão. Josué soube disso, mas já tinha dado a palavra estava mantida, e disse para eles: de agora em diante vocês serão rastadores de lenha e carregadores de água. Os reis amorreus souberam dessa aliança que Gibeão fez com Josué e com Israel, logicamente, e foram atacar Gibeão. Se juntaram os 5 reis, foram atacar os gibeonitas. Os gibeonitas mandaram mensagem para Josué e disseram: olha, nós temos lutado contigo, os reis estão vindo nos atacar, vêm nos defender, né? O que Josué fez? Não, já que eles me enganaram, se virem para lá. Josué fez isso? Não. Josué, por direção de Deus, Deus falou: pode ir, vocês vão vencer. Eles foram lá para batalhar uma guerra que não era contra eles diretamente, mas era contra vidas com que eles tinham aliança. E foi nesse momento que Josué fez aquela oração maravilhosa, em que ele ordena ao sol que ele pare em Gibeão, e que ele ordena a lua que se detenha no vale de Ajalon. Deus estica aquele dia para que a vitória chegasse para a nação de Israel. Deus manda pedras do céu e mata mais do que aqueles que morreram à espada. E um grande milagre de Deus acontece, porque a palavra foi mantida. Sim ou não? Temos servidas de palavra, querido. Temos servidas de palavra. Na quarta-feira o Carlos trouxe a mensagem da oferta e ele falava sobre mentira e verdade, né? A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Quem aqui é filho de Deus? Somos filhos de Deus. Diga: somos filhos de Deus. Sabe o que tem que ter na sua boca? Sabe o que tem que ser encontrado na sua boca? A verdade. A palavra do Senhor diz:
Conhecereis a verdade vos libertará. Jefté, ele está ali assumindo esse compromisso. Ele faz um voto ao Senhor. E Senhor, se me deres vitória, quando eu voltar, aquele que primeiro sair da minha casa será oferecido a Ti. Fez esse voto ao Senhor. Você pode fazer votos ao Senhor, mas cuidado, faça votos sábios ao Senhor. Jefté viveu esse problema, mas ele foi obediente ao Senhor. A filha dele saiu ao seu encontro. Ele fica feliz? Não, ele fica triste, porque quem saiu ao seu encontro era a própria filha, filha única. Olha o detalhe, filha única. Por que eu destaco isso, filha única? Antes eu quero te dizer, cumprir a vontade de Deus pode ter um preço alto, mas com certeza trará as melhores coisas para a sua vida. Jefté vê a sua filha saindo, e a Bíblia é muito clara em dizer, quando Jefté faz um voto de oferecer aquela vida em holocausto ao Senhor, Deus nunca aceitou o sacrifício de ser humano. Nunca aceitou. Pelo contrário, Deus repudiou, rejeitou sacrifícios de seres humanos que se faziam aos deuses pagãos daquele tempo. Quando a sua filha sai ao encontro, ele fica triste, mas ele havia oferecido a sua filha, que era a que se apresentou na sua vida, a primeira pessoa, como sacrifício ao Senhor. Mas não é um sacrifício de morte, e sim um sacrifício de que ela nunca poderia ter relações com um homem. É aí que eu trago novamente aquela ênfase de que ela era uma filha única. Sabe o que Jefté fez? Ele encerrou a sua geração. E para o povo de Deus, isso era de uma importância enorme. Tanto que naquele tempo existia uma norma, vamos dizer assim, que em uma família onde os irmãos se casavam, para você entender o valor da geração prosseguida, essa família, se acontecesse a morte de um dos irmãos, o irmão dele tinha que assumir a cunhada para ter filhos. Hoje em dia, gente, pelo amor de Deus, é outra história, né? Ele tinha que assumir a cunhada para ter filhos com a sua cunhada, e esse filho não seria considerado filho dele, e sim do irmão que morreu. Por quê? Porque tinha que prosseguir aquela geração, não podia morrer aquele nome, entende? Então, para o judeu, isso era de suma importância. Como na história de Israel, tem uma tribo em que os homens foram mortos e ficaram só as mulheres. E depois elas foram e recorreram a Moisés e disseram: Moisés, dá-nos o direito de casar com uma parte que pertencia, é uma história um pouquinho complicada, mas em suma, foi dar a elas o direito de se casar com alguns judeus que eram mais próximos, para que a geração do pai delas não fosse extinta, fosse mantida aquele nome. Então, queridos, quando Jefté viu isso acontecer, ele viu que o preço era muito alto.
Ele viu que era o preço do fim do nome dele. A filha dele aceitou aquele voto e disse: pai, tu fizeste o voto, vamos honrar esse voto. Se submeteu ao seu pai. E tanto isso foi importante que Israel faz lembrança disso e tem honra a esse ato de Jefté e da sua família. Pastor, o que eu aprendo com isso? Que a nossa fidelidade a Deus pode impactar gerações. Seja fiel ao Senhor. Deus vai ser honrado na tua vida. A geração de Jefté, fisicamente, humanamente falando, foi cessada. Mas até hoje Israel lembra de um juiz, Jefté, de um voto, a filha de Jefté, que foi honrado. Deus honra aqueles que cumprem os seus votos com integridade. Seja fiel ao Senhor, amém? Quando a gente vai em Isaías 53, a gente está traçando esse paralelo, mostrando que aquele que foi desprezado trouxe salvação para as nossas vidas. Diga assim: glória a Deus. Jesus é a minha salvação. Ele foi desprezado. A humanidade naquele tempo desprezou Jesus. Jesus não foi aceito pelos líderes religiosos. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, assim como Jefté. Que culpa havia em Jefté? Ser filho de uma prostituta. Mas foi ele que escolheu a sua mãe. Que culpa havia em Jesus, que foi rejeitado pelos líderes religiosos, que foi rejeitado pelo seu próprio povo? A aparência simples de Jesus, ser ele um homem de dores. Isaías fala. Não ter ele atrativo o suficiente para os olhares humanos para o admirar. Que, queridos, esse Jesus bonitinho de olho azul é só nos quadros. O valor de alguém não está na sua aparência, mas no propósito de Deus. O propósito de Deus naquela vida. Que Deus possa ter propósito contigo. Que você seja instrumento para a glória de Deus. Sim ou não? Jesus veio, sofreu. Jesus veio e nos substituiu. Jesus carregou as nossas dores. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Seu sofrimento trouxe paz. Seu sofrimento trouxe cura. Glória a Deus. Glória a Deus. Mesmo quando nós sofremos injustamente, Deus pode usar isso para um propósito maior. Que a tua vida glorifique ao Senhor. Jesus cumpriu o plano. Jefté cumpriu o voto. A filha dele assumiu o voto do pai. Jesus cumpriu o plano. Diz a palavra: como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro. A filha de Jefté não reclamou, ela só que o pai me dá um tempo. Vou chorar com as minhas amigas, vou lamentar os tempos difíceis que virão para a minha frente. Pensa, ela viu as suas amigas se casarem, ela viu as suas amigas terem filhos, ela viu as suas amigas constituírem família, ela viu as suas filhas se alegrarem com os netos que chegaram anos à frente, e ela se viu só. Um dia o pai dela morreu e ela ficou só e continuou só até a sua morte. Olha que coisa, olha que preço. Está vendo como é fácil a gente entender o preço humano, o preço da dor humana? Agora, pensa em Jesus, olha o preço, aquele que é perfeito, aquele que não tinha falha nem erro, aquele que assumiu um lugar que ele não tinha que assumir. A filha de Jefté assumiu um lugar
Ele estava diante dos seus acusadores. Ele aceitou a cruz porque sabia que era um plano do Pai. Olha que coisa. A filha de Jefté aceitou ficar sem o direito das mulheres, porque ela obedeceu o plano do Pai. Por uma nação que o rejeitou, por ser ele o filho de uma prostituta. Sabia que na linhagem de Jesus tem uma prostituta? Nós lemos em Isaías 53, e da sua linhagem, né? Na linhagem de Jesus tinha uma prostituta. Quem era essa prostituta? Raabe. O plano do Pai foi aceito. Escuta isso. Precisamos confiar nos planos de Deus, mesmo quando somos injustiçados. Entende isso ou não? Entende isso ou não? O que nós não podemos fazer é desprezar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossa, mas eu não desprezo Jesus, eu amo Jesus. Então, cuide da sua vida com Deus. Não dê chance ao diabo, não dê oportunidade ao diabo. Não troque Jesus por coisa alguma, e em momento nenhum. Jesus aceitou o desprezo para nos dar aceitação diante de Deus. Assim como Jefté foi desprezado e depois honrado. Sim ou não? Pastor, por que ele foi honrado? Porque depois que ele venceu, ele foi feito líder sobre eles. Jesus, ele foi rejeitado, depois ele foi exaltado. Diga assim, glória a Deus. Glória a Deus. Mas o sacrifício de Jesus, queridos, tem uma diferença. Foi voluntário. Ele morreu em nosso lugar para nos reconciliar com Deus. Se você já se sentiu rejeitado, sabe que Jesus entende o que você sente e te oferece uma vida muito diferente daquilo que talvez tenha planejado para você. Jefté foi rejeitado. O que ele fez? Tudo bem, vou embora. Foi para Tob. Mas sabe o que eu acho bonito na vida de Jefté? Que a rejeição não mudou a essência dele. Sim ou não? Lembra de José? José foi rejeitado, não foi? Foi desprezado, não foi? Mas sabe o que também está aí claramente bonito na vida de José? Que a rejeição não mudou a essência dele. José estava em uma prisão, estava ligado com Deus. Jefté estava lá em Tob, num lugar de esquecimento, mas estava ligado com Deus. E Deus sabia que ele voltaria lá. Deus sabia onde José chegaria. Deus sabia o que Jesus conquistaria na cruz. E para isso, Deus leva para Jefté os camaradas problemáticos. Mas Jefté trabalha com eles. Jefté faz deles guerreiros. A notícia corre. Chega lá em Gileade. Sabe aquele Jefté que vocês mandaram embora? Está formando um povo aí de batalha, um povo de guerra, um povo bom, um povo que encara o problema. Um povo que não deixa para depois, não. Aí quando o problema chega, olha, eu ouvi dizer que Jefté estava com homens bons de batalha, de guerra. Precisamos desses ao nosso lado, porque o inimigo está nos ameaçando. Chama Jefté. Olha o desprezado. Chama o desprezado, chama. Ó rei, estava eu na prisão, copeiro, falando com o rei.
tive um sonho, um homem interpretou o meu sonho. Existe um homem na prisão, rei, desprezado, e esse homem, ele sabe interpretar sonhos. O rei disse: chama esse homem desprezado, traz ele à minha presença. José chega lá, interpreta os sonhos, dá conselhos, e o rei diz: haveria alguém melhor do que você para ser governante na terra do Egito? Toma aqui o meu anel, toma o meu dedo, está contigo a autoridade. Aleluia. Jefté chega para os homens de Gileade e diz: olha, eu vou voltar, vou resolver esse problema, mas olha, tem um negócio, eu vou querer ser comandante sobre vocês. Eles disseram: tudo bem, está contigo a autoridade. Aleluia. Aleluia. Vivemos em um mundo que está desprezando Jesus. Vivemos em um mundo que não quer ouvir falar da pregação da palavra de Deus. Estão parando de pregar sobre os céus, estão parando de pregar sobre salvação, estão parando de pregar sobre reino, estão parando de pregar sobre comprometimento com o Senhor Deus. Mas olha, um dia ele disse: voltarei. Aleluia. Aleluia. E quando eu voltar, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que eu sou o Senhor. Olha o risco do desprezo. Sabe o que a Bíblia nos ensina? Não temos o direito de desprezar ninguém. Ninguém. Pastor, mas eu fui traído. Perdoe. Pastor, eu não quero nem olhar mais na cara. Se passar perto de mim, vou virar o rosto. Não despreze. Por que, pastor? Porque você não sabe o dia do amanhã. Eu não preciso dele. Ele não tem capacidade de fazer nada por mim. É um filho de uma prostituta. Entende isso, sim ou não? O desprezo tem um risco muito grande de quando você precisar, você não ter mais essa oportunidade. O crente não pode desprezar ninguém. Lembra da parábola do bom samaritano? Já vou encerrar, tá bom? Mas lembra da palavra do bom samaritano? O que a parábola do bom samaritano nos ensina? O homem jogado no caminho, depois de um assalto, machucado, precisava de ajuda. Talvez essa pessoa que você acha que está merecendo desprezo, ela está precisando de ajuda. Sim ou não? Sim ou não? Diz a palavra que quando aquele homem estava caído na beira do caminho, passou um levita. O que o levita fez? Não tem nada a ver com isso, o problema dele. Estou nem aí para ele. Sim ou não? O levita, ele pertencia à tribo de Levi. A tribo de Levi era uma tribo escolhida para servir.
sacerdotes, cuidadores do templo, carregadores do templo lá no tabernáculo, no deserto, né? Os levitas não tinham direito na divisão da terra, era um tempo para servir. Quando o levita teve a oportunidade de servir um homem ferido na beira da estrada, que ele falou, não tem nada a ver com isso, problema dele, desprezou. A parábola diz que passa um sacerdote. Sim ou não? Passa o sacerdote, quando alguém olha nessa história, agora vai ter. Gente, pô, o sacerdote. Isso aí sabe o que tem que fazer. Isso aí está instruído na palavra. Você sabe qual a postura de um homem fiel a Deus. O sacerdote passa aí, despreza o homem à beira do caminho. Aí vem um samaritano, um homem que não era benquisto entre os judeus, porque era uma raça misturada, né? De vidas que desobedeceram ao Senhor, se relacionaram com outras nações, e surgiu o samaritano. Samaria se contaminou com outras nações em desobediência ao Senhor, por isso que os samaritanos passaram a existir, com essa referência. Uma raça miscigenada, misturada, não era judeu puro, era mistura de judeu com outras nações. Aí alguns poderiam olhar assim, pô, o samaritano, esse aí então, que é um estragado, é como Jefité, é filho de uma prostituta, olha aí, sim ou não? Olharam para ele e disseram assim, agora que esse cara está perdido, quero ver esse samaritano parar, para ajudar esse homem. A Bíblia diz que ele parou, ajudou aquele homem, levou por uma estalagem, pagou pela sua estadia. Era uma vida de palavra, certamente conhecido pelo homem lá da estalagem. Disse, olha, está aqui o valor que ele vai te custar. Se for algo a mais que isso, quando eu voltar, eu vou acertar com você essa dívida. Quando ele ficar bom, deixa ele embora. O prejuízo que fica aqui está na minha conta, eu vou pagar. Será que Jesus está fazendo isso por nós? Todos os dias. Todos os dias. Aquele que foi desprezado, aquele que foi rejeitado, aquele que foi humilhado, aquele que foi levado à cruz, está dizendo, eu paguei o preço. E o preço está tendo valor até hoje. Não tem dívida na tua vida que eu não cubra. Aleluia! Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa boa. Jesus te falando hoje mais uma vez, não tem dívida na tua vida que eu não cubra. O meu sangue te garante a vitória. Aleluia! Jefité foi desprezado, mas Deus o usou como líder de Israel. Ele cumpriu o seu voto, mostrou o valor da sua fidelidade a Deus. Jesus foi rejeitado, mas o seu sacrifício trouxe a nossa salvação. A rejeição, o desprezo, traz um risco muito perigoso. Não faça isso com ninguém. Não faça isso com ninguém. Não é direito nosso rejeitar pessoas, desprezar pessoas, não é? O filho pródigo não foi desprezado pelo pai quando ele correu de volta. Um dia o filho disse, pai, eu vou embora, me dá o meu dinheiro. Eu falei para vocês dois, né? Quebrou o pai, cortou o coração do pai, mas o pai falou, tudo bem, meu filho, vai lá. Recebeu desprezo. Mas quando o filho quis voltar, aleluia, ele mostrou que era um pai de excelência. Não se esqueça, você serve a um pai de excelência. Aprenda com ele. Aprenda com ele, porque se você aprender com esse pai, você não vai cair nos buracos dessa vida. Se você aprender com esse pai, você não vai ser enganado pelo diabo em cada esquina. Se você aprender com esse pai, você vai ser livre de toda aparência do mal. Mas queira aprender, queira ser como ele é, queira pagar o preço.
de Jefté aprendeu com o pai, a ponto dela assumir um preço que ela não escolheu. Amém, queridos? Você que está aqui hoje, cultuando o Senhor, você escolheu Jesus, amém? Diga assim: glória a Deus. Glória a Deus. Eu escolhi Jesus. Viva Jesus. Pastor, mas é difícil. Viva Jesus. Pastor, mas é difícil. Pague o preço. Pastor, mas é difícil. Seja a demonstração de Cristo para esse mundo que aí fora está. Pague o preço. Deixe que eles não só te vejam, deixe que eles vejam Jesus na sua vida. A Bíblia não diz o nome dessa filha. A Bíblia diz que ela era filha de Jefté. Não importa quem você é, o que importa é quem é o seu pai. E tenha absoluta certeza, esse pai nunca te desprezará. Ele sempre te amará. Ele sempre te encontrará. Ele sempre te abençoará. Ele sempre cuidará da sua vida. Nas horas de dores, nas horas de tristeza, nas horas de lamento, nas horas de luta, nas horas de aflições, Ele será Deus na tua vida. Ele será Pai presente ao teu lado. Ele nunca te abandonará. Ele será fiel à sua promessa. Aleluia! E quando olharem para você e acharem que aquele camarada não tem jeito, aquela pessoa não tem jeito, como tantos que chegaram a Jefté lá em Nob, muitos olharam para ele e disseram: esse camarada não tem jeito. Jefté foi uma bênção na vida daquelas pessoas. Jefté mudou a vida daquelas pessoas. Davi foi uma bênção na vida dos valentes. Davi mudou a vida dos valentes. E eu te digo, igreja, Jesus é uma bênção na sua vida. E se preciso for, Jesus vai mudar a sua vida. Porque Ele quer te abençoar, Ele quer o melhor para você. Alguns podem olhar para o cenário e dizer assim: duvido. Alguns olharam para Jefté na hora que a filha dele saiu da porta da casa dele e disseram: duvido que ele compre o voto. Ele não vai querer exterminar a sua geração, duvido. Mas ele chamou a filha e disse: filha, fiz um voto. E você foi a resposta do voto. Aleluia. Um dia Deus chamou o filho, na Trindade. Vem cá, filho, tem um plano e você faz parte desse plano. Aleluia. Deus não te despreza. Deus prepara um futuro de bênção para você. Ame a Jesus, sirva-o com inteireza de alma, com o coração entregue, com vida no altar. E certamente, queridos, vocês verão resposta de vitória a cada dia em nome de Jesus. Amém. Fique de pé, queremos orar por você. Glória a Deus. Pai amado, nós bendizemos a Ti por essa noite que mais uma vez nós aqui estamos reunidos, cultuando o Teu nome, e por essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Senhor, não queremos correr esse risco. Não queremos desprezar. Queremos aprender contigo. E sabemos que Tu és um Deus de amor e misericórdia. Queremos amar. Tira de nós tudo que nos leva para longe da semelhança contigo, Deus.
Nos ensine a cada dia a ser aqueles que honram ao nosso Pai. Eu não sei, Pai, o que passa no íntimo desses corações aqui, mas eu sei, Deus, que o Senhor que transforma está nesse lugar. E se porventura algo há nesses corações que desagrada ao Senhor, Pai, ajude essa vida. Ajude-a a entender que não deve ser assim, que não pode ser assim, que existem coisas melhores a serem feitas, existem posturas melhores a serem adotadas, e que em tudo, Senhor, o Teu nome poderá ser glorificado quando nós não colocarmos em risco a nossa salvação, mas buscarmos a cada dia mais uma postura de submissão e de obediência à Tua voz, Senhor. Abençoe cada vida nesse lugar, cada família, cada lar. Senhor, estarão voltando para a sua casa daqui a poucos minutos. Que o Senhor esteja cuidando deles, guarnecendo com os Teus anjos, conduzindo em segurança até os seus lares. Senhor, dê a eles uma semana abençoada por Ti. E que muito em breve, Pai, possamos estar aqui mais uma vez, cultuando o Teu nome. Tudo nós pedimos, pela certeza e fé, a Sua vitória nós recebemos e a Ti agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, amém.